Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com os nossos pequenos estudos da doutrina espírita, que é uma iniciativa do Instituto Espírita Amigo Germano. Esperamos que estejam todos bem, convivendo tranquilamente esse momento muito difícil para todos nós. O nosso assunto de hoje é sono e sonhos. Sabemos que, em média, o ser humano dorme 8 horas por dia, ou seja, 1/3 de sua existência ele passa dormindo. Dando um exemplo, uma pessoa que já viveu 80 anos, essa pessoa já terá dormido em torno de 27 anos. Para muitos é um desperdício. Para que perder tanto tempo dormindo? Mas por que nós precisamos dormir? O corpo físico necessita desse descanso para recuperar suas forças físicas. Durante o sono também existe um melhoramento do funcionamento do sistema imunológico. Também nesse período existem várias produções de hormônios. As funções de aprendizado e de memória também são potencializadas enquanto o ser humano dorme. E também existe uma autorreparação do cérebro. Tá? Lá na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos tão sábios, nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos durante o sono? Que são os sonhos? É uma questão muito bem levantada por Kardec lá no Livro dos Espíritos. E na questão 401, Kardec questiona: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é não, não repousa. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Ficou bem claro que o corpo, quando descansa, não tem necessidade do espírito. Então, nesses momentos de descanso, o espírito sai para seus afazeres. Nessa mesma questão, na 402, os espíritos, de uma forma muito poética, dizem que o sono é a janela que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. Ou seja, vamos procurar nossos amigos durante o sono, é o que diz lá no Livro dos Espíritos. Mas o que exatamente nós fazemos? Durante o sono, nós podemos, eu vou listar algumas possibilidades: assistir conferências, estudar, fazer cursos. Então veja, aqueles que têm interesse em se melhorar intelectualmente, se preparar, fazer cursos, isso existe à disposição de quem precisa. Também recebemos orientações, né? Quantas vezes a gente vai dormir com um problema que a gente não consegue resolver e quando a gente acorda, a gente tem como solucionar. Mas vejam bem, aqui é importante a gente frisar que os espíritos não nos dizem como resolver, né? Eles nos dão orientações, ou seja, eles não resolvem, eles apenas nos orientam. Então, é claro, a gente obtém vários esclarecimentos, recebemos advertências, né? Quantas vezes a gente acorda talvez um pouco chateado, assim, não sabe por quê? É que nós recebemos um puxão de orelha, né? Está fazendo, continua fazendo o que nós já pedimos para não fazer, fazendo as coisas erradas, existe um puxãozinho de orelha sempre. Renovar energias, né? Trabalhar. Como diz na questão 401, o espírito jamais está inativo. Então, muitos de nós têm afazeres, têm trabalhos lá no mundo espiritual. Quando o corpo descansa, o espírito vai dando continuidade a esses trabalhos. Reencontrar pessoas queridas que já desencarnaram, né? Quantas vezes a gente acorda e diz: puxa, eu sonhei com meu pai, minha mãe que já morreu, pareceu tão real. Não pareceu, não, é real. É muito comum esse processo de reencontro
com familiares. Também podemos encontrar amigos nossos que estão encarnados, né? A gente tem algum trabalho, alguma coisa em comum e a gente se encontra, diz, sonhei contigo, né? Na realidade, a gente encontrou esse amigo lá no mundo espiritual. Aqui tem algo bastante interessante, encontrar futuros filhos. Então vejam, sempre que a gente fala sobre reencarnação, nós precisamos ter em mente que o processo reencarnatório é um processo muito amplo, muito complexo. E, às vezes, aqueles que serão futuros filhos, existe uma divergência de identidade, não se dão bem, existem pontas para serem aparadas. Então, a espiritualidade promove esse encontro no mundo espiritual para tentar amenizar, para quando reencarnarem, estar tudo na santa paz, tudo tranquilo. Também encontrar inimigos. Olha só, Jesus nos diz que nós precisamos amar os inimigos. E às vezes o nosso contato com os inimigos aqui é muito difícil, né? Mas nós temos que nos reconciliar com os inimigos, de um jeito ou de outro. Então, a espiritualidade também promove esses encontros para tentar amenizar essa situação, né? Para tentar essa reconciliação. Aqueles que têm vícios, álcool, droga, durante o sono também o espírito vai em busca desses vícios, né? Da droga e do álcool. Aqueles que têm obsessão ao sexo também vão procurar lugares onde estão realizando contatos sexuais. O que a gente tem que ter em mente, meus amigos, é que quando nós entramos em desdobramento, que é a ida do espírito para o mundo espiritual, nós não vamos fazer nada diferente do que a gente costuma fazer aqui na Terra, em vigília, quando estamos acordados. Né? Nós não nos tornamos diferentes porque vamos para o mundo espiritual. Então a gente mais ou menos já sabe o que vai fazer, dá continuidade naquelas situações que nós vivemos aqui na Terra. Né? E o sonho? O que é o sonho? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. É aquilo que viu. E na questão 403, Kardec então pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E a resposta é: como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ele está dizendo que quem observou, quem viu o plano espiritual é o espírito. O corpo estava na cama dormindo. Então, quando o espírito retorna ao corpo, e tudo que ele viu, ele tem muita dificuldade, porque como a matéria é muito grosseira, o espírito não consegue se lembrar. Porque não foram esses olhos carnais que viram o que o espírito viu. Por isso essa dificuldade, e a gente só se lembra de algumas coisas fracionadas, não é verdade? O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos na questão 404? E a resposta é: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. A gente vê, tem até livrinhos, né, de interpretações de sonho. A espiritualidade diz que isso não é possível, não tem como. É um absurdo, segundo eles. Porque dizem assim, por exemplo, sonhar com cobra é sinal que alguém vai nos trair, sonhar com dente é sinal de morte e tal. Né? Isso não é realidade. Ainda dentro desse tema, na Gênesis, no capítulo 15, diz assim: são numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve interferir daí, ou melhor, inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem que tenha uma significação tudo o que se vê em sonho. Cumpre-se inclua entre essas crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar sonhos. Não tem como a gente interpretar os sonhos, né? Existe uma maneira de a gente sempre ter um sonho tranquilo, um sonho bom? Sim, a gente tem que se preparar. Obviamente,
a nossa refeição à noite deve ser uma refeição leve, suave, frugal, né? E outro elemento muito importante, mas que muito pouca gente observa, é a prece. Antes de ir para a cama, antes do descanso, rezar. Agradecer pelo dia, mesmo que seja com conturbações, com problemas, porque esses problemas vão nos fortalecer no futuro. Uma prece simples, muito simples, né? Como se a gente estivesse conversando com um amigo, pedindo ao amigo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec coloca uma pequena oração para a gente fazer antes de dormir, que diz o seguinte: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Uma oração simples, mas muito profunda. Meus amigos, por hoje era isso. Um grande abraço e bons sonhos.